Nós acabamos de concluir a Expert XP 2023. Esse que é o maior festival de finanças, negócios, empreendedorismo do mundo todo. São mais de 40 mil pessoas, 72 horas de conteúdo e vários palcos espalhados por esse festival que realmente nos trouxe uma infinidade de insights bastante relevantes. Nesse vídeo, eu vou trazer as 5 principais lições que eu e o meu time aprendemos lá na Expert XP. Sem dúvida nenhuma, não foram os únicos ensinamentos que esse festival nos trouxe, mas foram alguns bastante relevantes. Afinal, a gente teve palestrantes como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson da Inglaterra, também tivemos o cofundador da Apple, Steve Wozniak, e por último, para fechar a Expert XP 2023 com chave de ouro, tivemos Tom Brady, o maior jogador de todos os tempos da NFL, o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, que, aliás, a XP acabou de anunciar uma parceria. Aliás, antes da gente falar das 5 lições que a gente aprendeu, se você quiser rever qualquer uma das palestras 100% gratuito, é só acessar o site do evento e o link está na descrição aqui desse vídeo. Primeira delas, a gente acredita que o sentimento em relação aos ativos de risco voltou a melhorar aqui no Brasil. Nas nossas conversas com os palestrantes, com os gestores que estavam presentes, com os assessores e também com os clientes finais, sem dúvida nenhuma a gente viu um sentimento bem mais otimista em relação aos ativos brasileiros para os próximos 6 a 12 meses, principalmente se tratando de bolsa, fundos imobiliários, fundos listados e ativos alternativos também. Dito isso, o fluxo para esses ativos ainda continua bastante baixo, na medida que as taxas de juros no Brasil ainda continuam elevadas, porém os dados recentes corroboram essa nossa visão de um sentimento melhor, como por exemplo a nossa pesquisa de assessores aqui da XP e afiliados à XP, que pelo segundo mês consecutivo mostrou um interesse bastante elevado dos assessores e os seus clientes de aumentarem a exposição à renda variável nos portfólios. Além disso, os dados da B3 mostram que durante o mês de agosto tivemos compras expressivas de investidores institucionais locais com mais de 5 bilhões de reais em compras e também dos investidores pessoas físicas, que por muito tempo estavam fora da bolsa e nesse mês de agosto colocaram mais de 4 bilhões de reais de volta nas ações brasileiras. A segunda lição que a gente aprendeu foi em relação a tudo que é relacionado à macroeconomia e à política brasileira. Afinal, a gente teve uma série de autoridades bastante importantes. Tivemos um painel com vários governadores de estado, como o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, do Pará e do Piauí. Tivemos também Gabriel Galípolo, o diretor de política monetária do Banco Central. Tivemos também Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. E de novo, como é de praxe, o que foi falado na Expert repercutiu nos mercados imediatamente. Na quinta-feira, durante o evento, o governo havia enviado uma proposta de orçamento para 2024 com uma série de medidas arrecadatórias para conseguir fechar as contas do orçamento. Isso trouxe volatilidade para os mercados e a bolsa acabou caindo na quinta-feira com uma disparada do dólar para próximo dos R$5. Já na sexta-feira, pela manhã, Arthur Lira comentou durante a Expert que nem todas essas medidas do governo seriam aprovadas na Câmara, precisariam de uma discussão e que também ele quer trazer uma proposta de reforma administrativa, não só para discutir aumento de arrecadação, mas também para cortes de gastos no orçamento para os próximos anos. Isso foi bastante bem recebido pelos mercados e os ativos brasileiros acabaram tendo uma performance bastante sólida na sexta-feira de evento durante a Expert. Terceiro ensinamento que tivemos durante a Expert tem muito a ver com o tema da vez, que é a inteligência artificial. Afinal, a gente teve um dos maiores expoentes do mundo da tecnologia, que é o cofundador da Apple, Steve Wozniak, que, aliás, foi o criador e o inventor do primeiro computador pessoal lá nos anos 70. Ele continua achando que essa invenção do computador pessoal foi uma das maiores inovações tecnológicas que o mundo viu desde lá dos anos 70, além do celular, da internet e alguns outros. E a gente perguntou para ele o que ele achava em relação à inteligência artificial, se toda essa grande expectativa em relação à inteligência artificial mudar o mundo é verdadeira ou não. A visão de Steve é que, de fato, essa é uma inovação bastante interessante e bastante promissora para o mundo,
mas ele não acredita que as máquinas vão repor os seres humanos. Ele continua acreditando que a inteligência humana continua sendo e continuará sendo bastante superior à inteligência das máquinas, à inteligência artificial. Então ele acredita que essa não será uma inovação tão revolucionária no curto prazo como foram outras no passado. Quarto ensinamento tem tudo a ver sobre a geopolítica global. Afinal, a gente teve o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que até pouco tempo atrás liderava uma das principais economias, um dos principais governos do mundo. A gente discutiu bastante o tema geopolítico global e ele acredita que não faz sentido para o mundo entrar em uma espécie de guerra fria, com os países ficando cada vez mais isolados, porque os países precisam muito uns dos outros. Então não faz sentido, na visão dele, a China e os Estados Unidos, por exemplo, ficarem cada vez mais distantes. Ele falou o mesmo sobre o Brasil, onde ele acredita que o Brasil tem que se aproximar de outras democracias capitalistas, como é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são as formas de governo mais prósperas para o longo prazo, na visão de Boris Johnson. A gente também falou sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, e a visão dele é que a Ucrânia vai sair vencedora desse combate. O último ensinamento que a gente traz tem muito a ver com inspiração, com motivação e também alcançar objetivos que parecem impossíveis. Afinal, Tom Brady, ele nunca foi um dos melhores atletas da sua faculdade ou da sua escola quando ele começou a jogar futebol americano. Ele foi a penúltima escolha entre os 200 atletas selecionados para ir para a NFL, e quando ele entrou no New England Patriots, ele era apenas o quarto quarterback do time, e ele contou pra gente como foi esse processo de vir de trás, de começar sendo desacreditado, até se tornar o jogador da NFL de maior sucesso de todos os tempos, ganhando mais de 7 títulos do Super Bowl. A mensagem que ele trouxe tem muito a ver sobre ser melhor um pouco a cada dia, focar bastante no processo e na jornada e não apenas no objetivo final, e não desistir dos seus objetivos. Ele trouxe bastante pra gente que o sucesso não foi apenas pela característica física ou mental que ele tinha, mas também pela emocional. E esses 3 fatores em conjunto fizeram com que ele se destacasse dos outros jogadores, e ele continua trazendo uma mensagem que é bastante inspiradora para todos nós. Então vale a pena assistir essa palestra, e como eu falei, o link para essa palestra e para todas as outras está na descrição desse vídeo. Até mais, e a gente se vê na próxima Expert.